Você já deve ter ouvido falar sobre a psoríase. Muitos acreditam que essa doença é contagiosa, mas não é. Ela se manifesta principalmente entre os 20 e 40 anos e já atingiu mais de 190 milhões de pessoas no mundo. A psoríase é uma doença de pele. Os sintomas reaparecem periodicamente. Pessoas com histórico familiar dessa doença devem ter atenção redobrada. A psoríase é uma doença multifatorial. Uma das causas dela seria a genética, né? Quem tem certos genes de predisposição à psoríase pode desenvolver o quadro quando for exposto a certos estímulos, às vezes infecções, uso de remédios. Eu não sei como meu irmão descobriu, porque eu só fiquei sabendo que ele tinha depois de adulto mesmo, depois dos 25, 30 anos. Uma vez eu olhei e achei diferente, aí ele falou que era psoríase também. Mas o meu surgiu mesmo na adolescência, né? Quando eu falei para você que era pequenininha, mas depois sumiu, só vou voltar mais tarde. A psoríase afeta cerca de 190 milhões de pessoas no mundo. Isso representa de 2 a 3% da população. A doença atinge a pele, couro cabeludo e unhas. A estimativa é que somente 5% dos pacientes estejam em tratamento. A psoríase não tem cura, ela tem um tratamento que a ideia é levar o paciente a uma remissão prolongada da doença, mas não pode se falar em cura. Apesar que alguns pacientes conseguem uma remissão contínua e são considerados curados. Mas, de uma maneira geral, o tratamento é para controle da doença. Segundo o dermatologista, os sintomas variam de paciente para paciente, conforme o tipo da doença. A psoríase tem várias formas de apresentação. A principal delas é a psoríase em placas, que o paciente tem lesões descamativas nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e no tronco, né? Para as crianças, a forma mais comum é a psoríase gutata, que as lesões são em forma de pequenas gotas, mas tem variantes menos comuns, a psoríase introdérmica, a psoríase ungueal, palmo plantar. A Marli é comerciante e tem a psoríase nas pernas, cotovelos e antebraços e lamenta a ausência de pesquisas sobre o problema. Eu queria que tivesse mais pesquisa sobre isso, né? Mais informação, mais propaganda para isso também, para o pessoal poder correr atrás, né? Porque às vezes a pessoa se acomoda. Porque procura, nunca acha, desiste. E isso daí não pode desistir, tem que sempre procurar, né? Segundo Daniel, alguns fatores podem aumentar as chances de se contrair a doença ou piorar o quadro clínico já existente. Exatamente, o histórico familiar é importante, a predisposição genética, hoje em dia os estudos mostram que é uma condição muito importante. Estresse piora, obesidade, tabagismo, certos medicamentos podem levar a piora também. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil será o tratamento. Não existe um modo de prevenir a psoríase, tá bom? Quem tiver uma predisposição genética, muito provavelmente ao longo da vida vai se expor a algum fator desencadeante e vai apresentar o quadro, e daí pode ser feito o tratamento adequado. Os quadros mais leves, o tratamento é mais tranquilo, os quadros mais fortes requerem um tratamento um pouco mais pesado. Marli explica que já buscou vários tratamentos e que, infelizmente, ainda há muito preconceito. Tem sim, claro que tem. O meu é mais suave, mas tem pessoas que não é tão suave. Então, eu mesmo, quando eu vi, eu fiquei chocada. Quando eu vi uma situação que era bem pior que a minha, eu fiquei chocada. Lembrar nunca é demais. Acho que é muito importante frisar que a psoríase não é uma doença contagiosa, mesmo aquelas formas graves que os pacientes apresentam uma descamação muito intensa, não tem nenhum perigo de ser transmitida para outras pessoas. O período escolar acabou, mas é bom os pais refletirem sobre como foi o desenvolvimento dos filhos na sala de aula. Vale a pena ficarem atentos porque um distúrbio cada vez mais comum tem prejudicado o aprendizado de muitas crianças e adolescentes. É o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os principais sintomas da doença são a falta de atenção, impulsividade e excesso de energia. Hoje Lucas está feliz ao lado da mãe, mas não foi sempre assim. O estudante de 16 anos passou momentos difíceis durante as aulas e enfrentou dificuldade para aprender. Qual era a dificuldade, Lucas? Então, a minha maior dificuldade era a interpretação do texto. Eu
eu sabia da matéria, mas eu não conseguia pegar a pergunta dela, eu não conseguia ler a pergunta e responder a resposta da pergunta. Eu respondia qualquer outra coisa que não era ver, mas a pergunta em si eu não respondia. De acordo com essa orientadora escolar, especializada em neuropedagogia, a dificuldade de Lucas era um distúrbio de aprendizagem na compreensão e elaboração de textos. Segundo ela, existem casos em que o aluno acaba sendo reprovado sem ter consciência de que se trata de um distúrbio. Sim, existe. Existe porque às vezes a gente dá aquele alerta para a família e a família às vezes dá aquela protelada em procurar, ou a gente às vezes por não ter um exame mais aprofundado para fazer na escola, não tem como fazer isso, aquele aluno ele se torna um aluno com dificuldade. E ele reprova. Mas aí, no final das contas, você vai ver que aquela dificuldade não era só uma dificuldade escolar, era uma dificuldade que vai além da vontade do aluno. O transtorno de déficit de atenção é um distúrbio neurológico, na maioria das vezes de causas genéticas, que aparece na infância e acompanha o aluno também na fase adulta. Desatenção e impaciência são sinais do transtorno, que atinge hoje pelo menos 5% das crianças e adolescentes. Uma criança que às vezes é só muito inquieta, ela é confundida com transtorno de déficit de atenção. Uma criança que tem a dislalia ou tem a dislexia é confundida com outras dificuldades que não a propriamente dita. Por isso que dificulta tanto para fazer um laudo, fazer um relatório sobre esse aluno. Segundo essa coordenadora pedagógica de um colégio de São Paulo, em nenhum momento o aluno com déficit de atenção deve ser excluído do grupo. Pelo contrário, o apoio dos professores e dos colegas de sala é fundamental para que ele possa prosseguir nas atividades escolares. Então, o professor vai ter a habilidade a trabalhar com esse aluno, como o aluno também. E um fato muito importante é o apoio dos pais, da família. Isso é fundamental para que haja uma coesão entre família, aluno e escola. Foi o que aconteceu com Lucas, quando diagnosticado, teve acompanhamento de fonoaudióloga e de uma psicopedagoga, e recebeu incentivo de todos na escola e em casa para superar a barreira que tinha para aprender, principalmente da mãe, que não entendia o problema do filho. O que era o meu erro? Eu, em vez de incentivar, você consegue, você vai, eu ficava colocando ele mais para baixo. Então, a autoestima dele, eu acabei com ela, entendeu? Porque eu ficava falando para ele, você não quer fazer, você não quer fazer. E, na verdade, não é que ele não queria, ele não conseguia fazer. Mas depois do tratamento, notas escolares que antes eram baixas já foram recuperadas. E agora é só comemorar. Como está seu rendimento hoje? Hoje está muito melhor, muito melhor. Nesse período do ano, muitas pessoas sofrem de intoxicação alimentar. Muitos alimentos não são armazenados em temperatura adequada e se tornam impróprios para consumo. Quando pensamos em férias, sol, mar, logo lembramos dos petiscos, porções, pastéis e diante de tantas opções, mal levamos em consideração os riscos que esses alimentos podem nos causar. Entre vendedores ambulantes e quiosques, dê preferência aos quiosques, pois nestes locais as comidas são preparadas na hora, sendo possível observar as condições de higiene e acompanhar como estão sendo armazenadas. Prefira comprar esses lanches nas padarias que você tem a opção de escolher na hora dentro das geladeiras. Se for tomar picolé ou sorvete, opte por marcas conhecidas. Assim você poderá ficar seguro quanto às condições de higiene no momento de preparo. Frutas desidratadas, biscoitos integrais são algumas das opções indicadas por nutricionistas. Trazer seus petiscos de casa é uma alternativa segura e econômica. Você vai relembrar agora alguns fatos que foram destaques na educação em 2016. Dentre eles, a implantação da Base Nacional Curricular Comum, criada com a intenção de reduzir as desigualdades educacionais. Mais de 9 mil professores, gestores, especialistas e entidades de educação contribuíram para formar o documento. A Base Nacional Comum Curricular está prevista no Plano Nacional de Educação e vai definir o conjunto de conhecimentos e habilidades que os alunos devem adquirir e desenvolver em cada etapa do ensino básico. A Base Nacional Comum é um documento indutor dos currículos das redes das escolas, né? É um documento que detalha os objetivos de aprendizagem, os direitos de aprendizagem que cada criança, cada jovem matriculado tem
ao estudar nas escolas das redes públicas e privadas do Brasil. O documento vai orientar sistemas e redes de ensino a desenvolver os próprios currículos. A ideia é que os conteúdos definidos ocupem 60% da carga horária dos estudantes da educação básica. No restante do tempo, as redes de ensino vão poder escolher o que ofertar, desde conteúdos regionais às atividades extras. Nós vamos ter uma certa organização para que em qualquer estado brasileiro, em qualquer escola, existam conhecimentos aos quais todos os alunos brasileiros têm que ter acesso. E ainda sobre a educação, outra mudança feita pelo governo que gerou bastante polêmica foi a reforma do ensino médio. Na teoria, essa nova proposta de ensino já está em vigor, mas como precisa ainda passar pelo Congresso, começa a valer mesmo em 2017. A ideia é que o ensino médio seja mais flexível ao estudante. A proposta é que ao longo dos 3 anos do ensino médio, metade da carga horária do conteúdo obrigatório, que é definido pela Base Nacional Comum Curricular, seja extinta. O restante do tempo deve ser moldado a partir do interesse do aluno e das especificidades de cada rede de ensino do Brasil. Os alunos vão poder, por exemplo, escolher seguir algumas trajetórias: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, como hoje são divididas as provas do Enem. E os secretários propõem ainda a inclusão de um 5º eixo de formação, técnica e profissional, como conta o ministro da Educação, Mendonça Filho. O novo ensino médio tem como pressuposto principal o protagonismo do jovem, para que o aluno escolha diferentes trilhas acadêmicas e profissionais e, ao mesmo tempo, facultarmos ao estudante a formação técnica profissional na carga horária do ensino médio, fato este que não é possível de acordo com a arquitetura legal existente na base legal do ensino médio. O repórter setorial vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Pesquisa mostra que pouco diálogo entre casais pode resultar em agressões. Aguarde um instante, já já estamos de volta.